Muito bom dia, amigos da Rádio TV Liberal, do programa No Topo com os Tops, uma iniciativa da SIC, Mostra Guaporé e Cindy Joias. Nosso entrevistado de hoje é o empresário Odair Rossetto, com quem a gente conversa a respeito da sua carreira. Também o case de sucesso que é o homem e a empresa Rossetto. Prazer em recebê-lo aqui, Odair, bom dia. Bom dia, queria agradecer também ao espaço aqui na Rádio Liberal, né? TV Liberal. Fico muito agradecido pelo convite. Odair, tudo tem um início. O Odair foi agricultor, depois foi caminhoneiro, depois eletricista, até chegar sócio proprietário da Rossetto Materiais Elétricos. Nos conte um pouquinho, faça um breve histórico. Onde é que nasceu o Odair? Bom, eu nasci na linha Pinheiro Machado, ali na linha Quinta, né? Com 3 anos a gente saiu de lá e veio para a linha Colombo, né? Fundo ali, que é bem a divisa, né? E ali daí a gente se instalou ali e sempre trabalhamos com soja, trigo, milho, né? Agricultura, né? Naquela época tudo difícil, tudo manual, né? Aí o meu pai ainda teve um pouco de adiantamento, que na época tinha ceifa, trator, ele foi o único, na época, a ter a primeira ceifa aqui em Guaporé, né? Foi dele? Foi dele. Pô, e pioneiro, assim, hein? Não cresceu muito, mas ele teve na época, E a gente trabalhou lá e a colônia na época sempre foi muito difícil. Hoje o maquinário, ele é um prazer trabalhar na agricultura hoje. Hoje a carência de mão de obra do setor primário é muito grande, né? Bastante. Então, eu saí com 16 para 17 anos, com uma mochilinha nas costas, sem nada. Meu pai, o que pôde, me ajudou para sair, né? Eu saí. E a minha avó lá em Caxias me acolheu lá, os meus tios, que eu digo, me acolheram, né? E o meu tio, quando eu fiz 18 anos... Foi sem nem esse documento para Caxias. Praticamente sem nada, né? Então lá a minha vida eu cresci lá, né? Então o que eu tenho hoje, a maior parte veio de lá, porque eu trabalhei dia e noite, nunca precisei de nada assim dos outros, né? Então eu fui caminhoneiro. Você fez por si próprio, né? Por si próprio. Que idade começou como caminhoneiro? Com 18 anos. 18 anos. Aí a minha estrada foi Nordeste, trabalhava com fruta e verduras na época, né? Então não tinha horário, era dia e noite e aquilo foi... Paleteando caixa. Paleteando caixa, tudo manual também. Então, eu depois de um tempo... O caminhão era próprio ou era... Era do meu tio mesmo, lá da família. Era da família mesmo. E daí depois meu tio acabou não seguindo mais e eu também estava cansado já, porque eu fiquei dormindo 60 dias dentro de um caminhão. Então era ruim, batalhado mesmo. E depois dali... Para chegar onde chegou, tudo tem um preço, né? Isso. E depois dali eu consegui passar no concurso para entrar na RGE lá em 98, né? 97, 98, ali quando mudou a CE, né? Mudou para a RGE, daí contratava bastante pessoas para ser os componentes do grupo maior, né? Então depois dali eu trabalhei por 12 anos na empresa, fui mudando de cargo. Então lá eu trabalhei na eletricista, depois linha viva, transmissão e assim chegou no topo lá já. Então daí, quando era para mim ser supervisor lá, eu acabei saindo e colocando a minha empresa. Uma faculdade da vida, prática, uma faculdade prática, né? Trabalhei muito lá na empresa, também dia e noite, invernos, plantão, mas... Assim como a empresa cresceu, você cresceu junto. Exatamente. Né? Aí como é que surgiu a ideia de montar a Rossetto? A ideia foi quando surgiu que minha mãe faleceu de acidente na época e meu pai foi em Guaporé sozinho. E a minha irmã estava para lá, o meu irmão estava... Então foi uma tragédia familiar que fez você trocar o rumo da coisa. Isso porque tivemos que mudar tudo, né? Então eu estava em Caxias, meu irmão trabalhava na RGE em Flores da Cunha e a minha irmã estava também em Caxias. Daí meu pai acabou ficando sozinho aqui, né? Então meu irmão pediu transferência, de imediato a RGE transferiu ele, né? Para poder dar uma mão aqui. E eu fiquei por Caxias mais um tempo. E daí, depois de 3 a 4 anos, a gente resolveu montar a empresa aqui. Até porque a demanda precisava na época, né? Como é que começou o início da Rossetto? A Rossetto no início fazia de tudo, né? Sim, fazia de tudo. A gente procurou nunca trabalhar em montar edifícios, sabe? Aquela instalação predial. A gente, como tinha a experiência da área industrial, de rede, dessa parte, a gente se focou mais nessa parte desde o início. O produtor precisava fazer um galpão novo, puxar um ramal para ele, colocar poste. A gente começou com uma 4000 e uma caminhonete Courier na época.
E dali a gente foi crescendo em 5 pessoas, né? Minha esposa, meu irmão, nós tínhamos um sócio que era o Ademir e mais o Amadeu que era o funcionário. Primeiros caras fomos nós. Aí em 2008. 2008. E depois ela foi crescendo lentamente. E daí depois lentamente foi indo. Hoje estamos num grupo de 20 pessoas, né? Então a gente atuou também já Mudou até... o quadro social também, né? Mudou tudo. Mudou também, nós estamos na terceiro endereço agora com loja própria. Agora O essa prédio sala própria, também é né? própria, né? A sala ali, né? E a gente tem a frota de carro, caminhão próprio, tudo, graças a Deus, alinhado. Lembro-me que a Rosseto chegou um momento que ela estava no auge. Eu olhava para o lado, era caminhão Rosseto, lá para o outro caminhão Rosseto, e ela começou Certo. a crescer e ter tentáculos em outros estados. Você trabalha muito no Mato Grosso, Minas Gerais, né? Trabalhamos 11 anos no Mato Grosso, lá, Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso, essas cidades aí, né? Nova do Leste. E a gente hoje está atuando também em Santa Catarina, no Porto, lá. Já são 8 anos, não parece, mas é 8 anos que a gente trabalha dentro do Porto, lá de São Francisco também. Então o trabalho de vocês realmente é interestadual hoje. Isso. E Foi 3 países foi uma boa também, né? experiência lá no Mato Foi. Grosso. As pessoas dizem que Mato Grosso é uma terra de oportunidade, mas também uma terra, segundo outros, de calotes. Depende do ramo, a área também. Eu falo que, eu vou te dizer assim, hoje já é tarde para mim, mas eu me arrependo não ter colocado uma filial direta lá. Direto lá. Não só a própria mão de obra, né? Entendi. E sim um comércio aberto com Um espaço venda físico, né? Porque tem bastante demanda ainda lá, sim. Porque lá Tá crescendo cada vez mais. E lá precisa muito de rede viva, né? Precisa a manutenção em silos, que tem bastante armazém. E essa experiência de trabalhar no porto aí? Demanda de muito conhecimento? Também, a gente monta todos os armazéns com esteiras, daí é tudo produto químico, então lá é insalubre, sabe? Então tem bastante corrosão, tanto que sei que na linha inox. É bastante complicado também, mas a gente tem essa experiência também. Vocês trabalham desde o projeto até a execução da obra? Isso. Vocês têm projetista? Quem é o projetista? Nós temos o pessoal da Progelux lá de Nova Prata que faz pra terceiriza, nós. né? Isso. E que nem lá São parcerias, né? Isso, e lá no Porto mesmo é o pessoal deles lá. Vocês só executam daí? Daí executa e aplica o material daí necessário para a obra. Né? Vocês entram com material e também mão de obra. Isso, e daí temos também as usinas, né? Todas as usinas hidrelétricas a gente presta serviço aqui. Né? Vocês também têm uma parceria muito grande em usinas de energia solar aqui em Guaporé, né? Isso, também, a Solar Power a gente trabalha junto. A parceria? É a parceria que daí a gente atende também, não só o Rio Grande do Sul, como outros estados também. Porque a franquia mesmo, ela é lá de Minas, lá é muito grande ela, né? Então ela compra uma demanda muito grande de painéis por mês, né? A própria franquia, né? E com o pessoal que vocês têm, consegue atender a demanda? Sim, às vezes não. Hoje o problema nosso é mão de obra especializada. Estávamos discutindo agora há pouco, a mão de obra, tanto não é só a mão de obra para energia, a mão de obra em qualquer setor. Nós temos carência de mão de obra. Certo. A agricultura tem carência de mão de obra, né? Todo mundo tem. Principalmente de vocês, que exige mais. A técnica, né? Porque, na verdade, a elétrica, ela é fácil trocar uma lâmpada, ligar uma tomada, mas quando precisa chegar num ponto de montar painéis, resolver problemas... Eu vi alguns assim, comandos aí industriais que é muito complexo, né? Hoje é software, é um monte de componentes aí que envolve técnica mesmo, né? Sabedoria. Você também não é só... Você saiu da roça, mas a roça não saiu de você. Você tem grandes investimentos também. É na linha Colombo? Tenho, lá na linha Colombo. Eu tenho um núcleo de 4 aviários, né? Aqueles Dark que são americanos, né? Eles são de 155 por 16 livres, né? Então, até hoje alojou lá 150 mil aves, né? 150 mil. E dá tempo para fazer isso? Cuidar de rede, cuidar dos funcionários, cuidar da empresa, de cuidar ainda Trabalhar. Porque é um empresário rural também, né? Trabalhar, cheguei atrasado aqui, por isso hoje. Pois é. Tem que correr, então. Tem que correr. Almoçar quando dá, às vezes pouco, às vezes bastante, mas quando dá. Todo mundo tem uma história. Você tem uma história muito bonita. Começou na colônia com dificuldades, foi caminhoneiro, dormiu na bolé de um caminhão 60 dias ali, nem higiene pessoal dá para fazer direito. Exatamente. E em algum momento você pensou em desistir de tudo isso? Olha, de uns anos para cá, às vezes assim,
conforme vai cansando, diz assim, eu quero me aposentar, parar com tudo. Mas não dá. No outro dia repensa. Mas até ontem não. Eu hoje, daqui para frente, eu penso que meus filhos ali, tocar a empresa, eles vão pegar o cara andando. Eu não peguei cara andando. Todo zero. Tive que fazer e trabalhar. Porque Saber que no mês que vem não tem ninguém para me explorar. Segundo o Sebrae, ser um empreendedor, ser um empresário é muito difícil. Tem que Sim. lidar com leis, tem que lidar com bancos, tem que lidar com obrigações sociais. É uma infinidade. Não é só cuidar da empresa, tem que cuidar inclusive dos outros. É verdade. E por isso que qual é o conselho que você dá, Odair? Para quem está iniciando o comércio agora, não está indo bem, quer desistir. Muitos desistem no primeiro ano, eles não insistem na... Você também, muitas vezes, foi difícil, não foi? Foi, bastante. Tem que contar os trocos para pagar os carnês. Mas eu tô falando que Boletos, dia 30 né? é bem rapidão para vir. Na verdade, assim, o que eu diria? Hoje eu digo assim, desistir nunca, né? Porque eu acho que tu tem um pensamento, tu tem um planejamento bem feito, eu acho que tem que insistir. Mas tem que gostar da coisa. Tem Né? que gostar, porque senão o cara desiste na primeira, né? É tudo aquela história que nem eu sempre falo. Na vida da gente, tu tem que ter as metas. Eu hoje, o meu sonho de voar era de 5 anos de idade. Consegui voar com 45. Eu formei agora piloto, agora no Natal. Como você é agricultor, caminhoneiro, eletricista, e agora é aviador também? Também, graças a Deus eu sou. E realizou um sonho. Esses teco-teco que passam na cidade de manhã acordando o pessoal. Um motor também. mas um motor reforçado, né? Reforçado, motor aeronáutico. Motor de Scania? É. Que barbaridade. Meu filho se formou com 16 anos, consegui formar. E aviador? Ele tá já há 2 anos e meio na ativa. Daí, porque eu não, né? Então, a gente tem aeronave aí. Quantos anos foram de aprendizado? Na verdade, não foi muito tempo, porque depois, quando ele se formou, você dava as dicas em casa, eu segui bastante ele, né? Então, na verdade, para mim foi bem rapidão. Então, você tinha um sonho de 15 anos, o filho realizou o sonho antes que você e você agora acompanha o filho. Uma parceria, pai e filho aviadores. Parceria. E o filho tá pegando junto na empresa? Agora começou ali, ele tá fazendo a parte de vendas aí de balcão, né? E vai investir na engenharia, na engenharia para ele? Tem que estudar. Não tem, né? Não tem como tocar. Tá terminando. Porque o grande problema das empresas é a sucessão familiar, né? Isso. O sucessor não consegue tocar a empresa. Então, já vem... a preocupação de qualquer pai, né? Qualquer pai, né? Porque, o cara veio de lá de baixo, trabalhou até agora e daqui a pouco, né? O troço começa a desandar. Acho que é bravo também, né? Quem não pensa nisso, né? É que tem muitos filhos que o pai tá a vida inteira no ramo, ele escolhe medicina, ele escolhe odontologia. E tem isso, um Guaporé tem muito disso, né? Sim. Então a carreira da elétrica ela é boa e vai crescer mais. Porque hoje o pessoal não estuda em elétrica. Eles vão estudar para advocacia, sei lá, administração. E nessa parte poucas pessoas estão levando esse lado. Vocês têm algum projeto, algum programa de jovem aprendiz? Vocês trabalham, especializam a mão de obra? Porque não tem mão de obra pronta mais, viu? Não, eu tenho um rapaz com 16 anos, começou comigo agora, a gente tem que ir crescendo com eles. Jovem aprendiz eu não consigo contratar porque eu não consigo assinar a carteira. Não, mas eu digo jovens que querem aprender com você ali. Ah, sim. Eu tenho pessoas, né? Novas que estão aprendendo. Tem gosto pela coisa. Eu estou contratando aí, ver se é isso mesmo que ele quer. Porque daí até, além do estudo, a gente ajuda com os estudos, né? E a gente ajuda de outras formas também, né? Para ter eles para a empresa, né? Tu investe na mão de obra, é isso? Sim. Os nossos cursos são caríssimos. Hoje vai parar as equipes para perder a semana em curso. Além do custo do curso ser caro, também é o tempo parado. Mas para o nosso serviço fora, você faz necessário, né? Certo. E não falando especificamente da Rosseto, o piso médio de um eletricitário hoje? Bom, eu começo com base, porque toda vez que... Mas não é pouco, que eu sei que não é pouco, né? Não, é 1.650 mais 30%, mais eu ajudo na comissão de serviço. Mais alimentação, mais um monte de coisa. 3 pila, vai tirar o cara que começa, né? Para começar, né? Um bom eletricista ou eletricitário hoje chega 5, a 6 mil. 6, 7 mil até. O risco é grande, mas se bem que hoje... Nossa região aqui. Nossa região. Pegar uma região tipo fora, Caxias, outros lugares, tem técnico aí que ganha até 12 mil por mês.
E hoje é perigoso. Perigoso em qualquer área. Hoje tem a eletricidade tem suas seguranças também, né? Sim. Só tem que usar os equipamentos de segurança corretamente, né? Todo serviço ele tem vamos dizer assim, o seu perigo, né? Não vou dizer que não, né? E na elétrica é pior. Mas hoje tendo os EPI adequado, o maquinário hoje que existe também na elétrica, que é testar, é fazer os procedimentos corretos que pede as normas, dificilmente a pessoa vai se acidentar, né? Para encerrarmos esse bate-papo maravilhoso aqui, conhecendo um pouco mais do Odair Rossetto, qual é o conselho que você daria para quem está iniciando agora um empreendimento? Um empreendedor independente, se for na área da alimentação, na área das joias, semijoias, do vestuário, ou até mesmo uma agroindústria. Qual é o conselho? O conselho para quem veio do zero, que nem você. Isso, o cara chega do zero agora no mercado de trabalho, primeiro seriedade. A pessoa tem que ser séria, tem que ser batalhadora, tem que trabalhar, tem que estudar, se informar e planejar. Ter planejamento do que vai fazer. Porque não adianta querer ir trabalhar e não saber o que vai fazer. Vamos dizer, independente é a área que atua, né? Então vou querer fazer uma elétrica que nem eu. Ah, não, quero ser eletricista. Mas o que eu sei fazer de eletricista? Eu tenho que me escorar em alguém. É estudar, fazer um planejamento do meu trabalho e se dedicar nisso. E trabalhar, seriedade. Vou trabalhar para você, eu tenho que ter uma seriedade para poder me apresentar lá para tua casa, tua empresa, e assim por diante, né? Aí, foi um prazer essa conversa aqui no Topo com os Tops. Sucesso, parabéns, viu? Muito obrigado, eu agradeço aí a todos os ouvintes aí e a Rádio Liberal. Bem, foi um prazer conversarmos aqui nesta sexta-feira com o Odair Rossetto, no programa No Topo com os Tops, numa iniciativa da SIC, do Cindy Joias e da Mostra Guaporé. Retornaremos na próxima sexta-feira mostrando o lado social desse empresário, um case de sucesso.